Deus abençoe, irmãos. Nós, mais uma vez, temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E eu creio que Ele nos dará o pão, o alimento, e como filhos, estamos aqui para comer, sem rejeitar, sem dizer, isso eu não gosto, o que há muito em casa, né? Eu não gosto de cebola, não gosto de alho, não gosto de chuchu, não gosto disso, não gosto daquilo, só gosto de bife, né? Então, sem dizer eu não gosto disso, ponha, Pai, a mesa e o que tiver eu como, porque tudo faz parte do pão da vida. Amém? Bom, a nossa leitura será em Mateus, capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor sempre deu uma oportunidade antes do juízo. E nós pedimos ao Senhor usar de misericórdia para comigo, para com sua igreja. Na hora em que vivemos, precisamos desta misericórdia, que é a mensagem da hora. Pedimos ao Senhor ajudar desde a criança até o ancião. Todos nós carecemos de Ti, Pai. O mundo está se desfazendo, tudo está acabando. O seu profeta disse que o verdadeiro amor só seria encontrado entre os eleitos. Ajuda-nos a ser esse povo eleito, o qual tem amor para dar. Fale conosco e sustenta, meus irmãos, a minha vida, este ministério que não é meu, é seu. Sustenta por sua grande misericórdia infinita. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O irmão Branham disse que a ressurreição dos mortos estará acompanhada de um tremendo terremoto. Em Mateus capítulo 27, verso 51,
quando os religiosos crucificaram a Jesus Cristo, naquela sexta-feira, a terra tremeu. Porém, quando o Senhor ressuscitou de entre os mortos, houve um grande terremoto. Mateus 28, versículo 2. Então nós temos aí um tremor de terra e um grande terremoto, coisas que antecederam a ressurreição dos dias de Cristo. E a ressurreição que todos nós estamos aguardando, ela também vai acontecer estes terremotos antes da ressurreição. E tem certos terremotos que as pessoas não sabem nem que deu. Nós mesmos somos ignorantes com respeito a terremotos que já aconteceram no mundo. A gente não sabe quase nada. E através de um terremoto, estava dando uma ressurreição. Jesus estava saindo do sepulcro, juntamente com os santos do Velho Testamento. E a gente sabe que haverá outra ressurreição e que haverá também terremotos, como tem havido tantos, haverá um especial. Um terremoto que tirará também nossos irmãos dos sepulcros, porque nós já saímos. Atualmente estamos no tempo do alarido, a chuva temporã antecipada, que é o temporã, chuva de ensinamentos, o qual está vivificando e ressuscitando a noiva dos sepulcros denominacionais. Estou lendo aqui de um livro, Terremoto Profetizado, que ele tem comentários e tem parágrafos do profeta. Eu quero tomar mais aqui os parágrafos da mensagem do profeta para nós meditarmos esses dias sobre terremoto profetizado. A profecia ou o profeta disse na mensagem acusação que os religiosos rejeitaram e crucificaram a palavra feita carne lá no Calvário, e que os religiosos desta era têm feito o mesmo. Se você notar, a palavra feita carne lá no Calvário foi Jesus. Mas os religiosos crucificaram a palavra feita carne outra vez nesses dias finais, quando a palavra se fez carne num profeta. Deus primeiro se faz carne num profeta para depois fazer carne num povo. Você não pode ficar esperando Deus fazer carne num povo, a menos que você tenha visto por revelação que Deus se fez carne num profeta primeiro. Tem gente que fica esperando Deus na igreja, mas não vê Deus num homem. Se não vê Deus num homem, então você não pode esperar ver Deus na igreja, porque você não verá. Primeiro é Deus no profeta, depois Deus na igreja. Primeiro foi Deus em Cristo, depois foi Deus na igreja. Então, nós temos que guardar isso. Porque as suas tradições, dogmas e credos no tempo de Cristo, o espírito denominacional tem rejeitado e crucificado de novo a palavra. O ponto de partida para este fato, segundo o profeta desta era, foi o terremoto do Alasca, na Sexta-feira Santa do ano de 1964. Ele denominou este terremoto como um tremor de terra, porque o que vem agora é o terremoto da ressurreição.
houve um tremor de terra, quando Cristo morreu, e quando ele ressuscitou, houve um terremoto. Isto aqui, por causa da ressurreição. Então, o que vem agora é um terremoto da ressurreição. Uma vez que Deus não muda, o mesmo que sucedeu lá, sucederá também aqui. Um tremor de terra no dia da crucificação e um terremoto no dia da ressurreição. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Eu creio que aqui está ainda comentário. Logo haverá uma grande reunião que nos juntará a todos em algum lugar desta terra. E então soará a trombeta de Deus. Sobe aqui. Onde será isto? Não sabemos. Porém, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Mateus 24, verso 28. A maioria dos fatos de que temos utilizado nesta mensagem foram tirados do livro Os Feitos do Profeta, escrito pelo irmão Pierre Green. Outros dados foram tomados de diferentes folhetos do profeta, alguns em inglês e outros em castelhano. Agora, são homens que andaram com o irmão Branham, né? Pierre Green, também do tempo do irmão Branham. Eu tenho apenas este livrinho que eu pensei em ler para vocês. O irmão Green que fala sobre estas coisas aqui, mas dando os parágrafos. Em março de 1964, estando o irmão Branham caçando, o problema hoje é que você fala o nome de um americano, eles falam assim, ele está ligado nele. Eu estou ligado em Cristo, rapaz. Porque hoje é um problema. Você falou o nome do americano, aquele lá deve ser o apóstolo dele. Ele deve estar ligado nele. Você fica ligado no homem para você ver. Você tem que estar ligado direto a Cristo, porque Deus mandou um profeta e depois dessa mensagem, você só tem que ligar na mensagem em Cristo. Não tem jeito de ligar em mais ninguém. Entende? É aonde você deve estar amarrado. Amém? Em março de 1964, estando o irmão Branham caçando, juntamente com outros irmãos, próximo do mesmo lugar onde apareceram os 7 anjos que formaram essa nuvem, que todos já conhecemos, aonde aparece o rosto do Senhor. Enquanto ele andava próximo de um irmão chamado Bankwood, regressando ao lugar que havia fixado como acampamento, o Espírito do Senhor Jesus lhe falou dizendo: apanhe uma pedra e jogue no ar. Quando a pedra que ele jogou no ar tocou novamente no solo, formou-se um torvelinho, um redemoinho. Então, o irmão Branham disse estas palavras: assim diz o Senhor. Imediatamente, dirigiu-se ao irmão Bankwood e lhe disse: preste atenção, porque algo vai suceder. Sempre é necessário que haja uma causa, logo haver os efeitos. Para eu molhar o dedo, primeiro tenho que enfiá-lo na água, e logo tirei o dedo molhado. Primeiro tenho que colocar o dedo na chama, fogo, para que me possa queimar. Algo se tem que fazer para logo ver-se o efeito. O irmão Branham era um homem muito cuidadoso e limpo, por isso ele tinha muito cuidado para que o lugar onde havia estado ficasse bem limpo, embora fosse um campo deserto, quanto mais na cidade. Tem gente que não limpa nem a casa. Tem homem que só suja, não limpa, que deveria aprender com o profeta também. Vocês creem em profeta? Deveria aprender a limpar o lugar que vocês vão e não só sujar. Então que vão lá, toma guaraná, joga as garrafas tudo lá no meio do pasto.
Irmão Branham juntava tudo aquilo, punha fogo, saía, deixava o lugar limpo. Nós estamos parecendo os americanos. E sai bebendo por todo lado e jogando garrafinha de cerveja e lata de cerveja por todo lugar. Nós devemos ser pessoas que creem num profeta e que tome alguma coisa que o profeta teve, até secularmente, na sua vida normal, para nós podermos imitá-lo naquilo ali, que é muito bom. Porque tem gente desordeira, tem homem que só bagunça a casa. Desarruma tudo, larga o chinelão dele jogado para qualquer lugar, toalha de banho, ele acaba de tomar banho, pisa em cima da toalha. Eu nunca vi. Você já viu isso? A mulher deve aguentar muito um homem desse, não é fácil não. Agora, esse pastor não fala mais não, porque ele está mexendo em casa. Não, fazem cada uma, e se você falar com ele, ele acha que está certo, que ele é o cabeça de casa, e que a mulher que vai lá e cata a chinela e põe no lugar, cata a toalha que ele pisou em cima dela e estende, ele mesmo não pode fazer nada. Vamos aprender um pouquinho com o profeta? Tudo. O profeta ensinou tudo para nós, sem falar para nós assim, isso é doutrina, você tem que obedecer. Ele nunca disse isso, mas quando Davi disse, se eu pudesse beber um gole de água fresca daquela cisterna que está junto à fonte em Belém, aquilo foi suficiente. 3 de seus valentes disseram, vamos lá? Mas ele não mandou, ele não precisa mandar, ele desejou. O desejo dele para mim é uma ordem. Vamos lá. E trouxeram água para o rei. Nós devemos aprender essas coisas. No dia seguinte, daquele em que ele havia tirado a pedra ao ar, quando já estavam para se retirar do local, o irmão Branham apanhou uma pá para jogar um pouco de terra numas brasas que havia ficado, e foi quando ouviu Deus lhe dizendo, aparta-te a um lado, separa-te. Então, sabendo que algo iria suceder, ele disse aos demais que estavam com ele, apartem-se, escondam-te, ou escondam-se. O irmão Branham relatou isso na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo. Diz, deixei cair a pá que trazia, dei meia volta, tirei o chapéu, e nisto vinha ele. A glória de Deus descendo em um redemoinho que destruiu o lado da montanha. Eu queria que vocês lembrassem de alguma coisa que é tão simples. Vocês lembram que, desde criança eu lembro disso, que um redemoinho, ele diz que Satanás está no redemoinho, enquanto é Deus, o povo não sabe nada, irmãos. Eles falam do número 7 também, sem saber, e é o número de Deus. Que coisa! E o redemoinho é onde Deus fala. Ele diz, não, ali é onde Satanás está. Esse povo não pode ouvir a voz de Deus como Jó ouviu. Ele diz, o Senhor fala no torvelinho. Eles não podem ouvir, porque veio aprendendo com os pais, tudo errado. Aprendeu com o bisavô, com o avô e assim por diante. E hoje aprendemos com avô, bisavô, tudo da denominação, e aprendemos tudo errado, até Santíssima Trindade, mulher pregadora, isso daí é tudo dos nossos bisavô, bisavó, lá de trás. Coisa que eles trouxeram isso da igreja, não é da palavra. Isso nunca foi tirado da palavra. É uma doutrina. Alguém aprendeu com alguém, ao invés de aprender com Deus. A glória de Deus descendo em um redemoinho que destruiu o lado da montanha, explodiu, estremeceu o lugar e cortou as copas das árvores. Se fosse perto de qualquer um de nós falamos, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, é o que nós pensamos, que dá medo, e até repreenderia aquilo ali. Olha, por isso Deus tem que falar conosco, Deus tem que falar só em água morna, alguns pingos que caem em nós, que se ele mandar um vento mais forte, nós vamos, cuidado, isso é do diabo. Eles não podem, hoje o povo não está podendo ouvir uma mensagem mais forte um pouquinho, eles estão tão fracos, esses frangos de granja, que eles não podem escutar uma mensagem mais forte, um pouquinho só, bate a paquera. Você sabe o que é isso, né? Morrem espiritualmente. Então, preste atenção,
estremeceu o lugar, cortou as copas das árvores, passando como a 1 metro por cima da minha cabeça. O irmão Branham relatando isso. Então regressou para cima como um funil e explodiu outra vez. E dessa maneira sucedeu por 3, grave bem isto, 3 vezes, nota do tradutor. Depois de haver sucedido pela primeira vez, o irmão Bankwood veio aonde eu estava e me disse: é disto que você falava? Sempre tem aqueles mais próximos de Jesus, aqueles mais próximos do profeta, aqueles mais próximos do pastor. Entende? Sempre tem aqueles. E as pessoas precisam entender isso aí. E esse irmão Bankwood, ele sempre estava mais próximo do irmão Branham. Eu disse sim. Ele me perguntou: o que aconteceu? O irmão Branham disse: Deus aparece em Torvelinho. Alguém podia dizer: o quê? Você quer chamar de Deus? Cortou a copa das árvores, explodiu. Eles creem num Deus, mas num Deus muito manso. Irmão, nós cremos num Deus que criou os céus e a terra, e para ele criar, ele daí teve que dar explosão. Teve que dar explosão para ele criar isso aí. Então Deus falou a Jó em um torvelinho. O torvelinho desceu e subiu, repetiu isso por 3 vezes, observe, por 3 vezes. Regressou para cima como um funil e explodiu. O irmão Branham simplesmente tirou seu chapéu, e quando tudo havia terminado, então ele colocou o chapéu e disse: Deus falou a Jó em um torvelinho. Na mesma mensagem, Alimento Espiritual, em seu devido tempo, o irmão Branham diz: eu não sabia se Deus queria que eu dissesse àquelas pessoas o que significava aquilo. Por isso fui orar por um instante, e ele me disse que podia explicar o que significava aquilo. Então eu lhes disse: o juízo está caindo sobre a costa ocidental. Eles querem ouvir uma mensagem, mas de amor, só que aquela hora já era de juízo. Era uma mensagem de juízo. O juízo está caindo sobre a costa ocidental. Isto é muito significativo, porque essa foi a direção que tomou o torvelinho. Em seguida, o irmão Branham continua dizendo: observem agora, preste atenção ao que sucedeu umas poucas horas depois deste incidente. O Alasca se afundou e agora a costa inteira vai afundar. Estamos entrando no juízo. A misericórdia tem sido rejeitada. Você pensa que a misericórdia vai ser rejeitada lá na frente? Ele diz aqui, ó, estamos entrando em juízo. A misericórdia tem sido rejeitada. Quando a misericórdia foi rejeitada, lá em Jerusalém, ele diz: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. A vossa casa vai ficar deserta. Isso é, a misericórdia está se retirando. Vocês vão pagar o preço. É isso. Mas hoje, para enganar os membros, nós temos que falar: ó irmãos, ainda tem muita graça, tem muita misericórdia. Ô, irmão, o que você tem que fazer é aproveitar logo, porque a misericórdia tem sido rejeitada. E quando a misericórdia é rejeitada, o juízo vem logo em seguida. Isso foi em 1964. Não é agora não. Agora eu já estou falando de juízo mais forte. Depois de 40 anos dos selos revelados, nós temos agora um juízo muito mais forte. Deixa eu prosseguir aqui. Irmão Peregrino continua falando. Eu queria tomar mais as partes da mensagem. A primeira vez, até onde sabemos que o profeta disse algo concernente a isto, foi durante a década de 1950, quando pregava a mensagem intitulada O Evangelho Sobrenatural, onde ele faz esta afirmação. Irmãos, essa mensagem já é pregada há muito tempo. 1950, o pecado tem se amontoado tanto que um dia o oceano fará caminho até o deserto. Presta atenção. O pecado tem se amontoado tanto
que um dia o oceano fará caminho até o deserto. Está falando do deserto do Arizona, Nevada e talvez até o Texas. A segunda vez, até onde sabemos que o irmão Branham fez menção sobre isso, foi uma mensagem pregada em 17 de abril de 1957, intitulada A Segunda Vinda do Senhor Jesus Cristo, na qual ele disse: outro dia, estando na cidade de Oakland, Califórnia, onde tive o privilégio de assistir a uma reunião, pela primeira vez, minha esposa presenciou um tremor. Eu estava sentado em uma barbearia quando o lugar se estremeceu um pouco e em seguida a rádio anunciou que um terremoto estava em processo e estavam esperando que o terremoto desse um golpe dentro de 5 minutos. Então eu pensei: ó Senhor, será que este é o último? Porque haverá um terremoto e haverá uma ressurreição. Será que este é o último? Ele já estava pensando nisso lá atrás. Ó Senhor, será que esse é o último? Todavia, para este tempo, poucas pessoas haviam se apercebido que o irmão Branham era o profeta de Deus para esta era, nem que estavam se cumprindo as Escrituras ao pré-anunciar este último terremoto. Em 27 de dezembro de 1964, pregando em Phoenix, a mensagem intitulada Quem dizes tu que é ele? Disse: observem os terremotos na Califórnia. Eu predigo, agora isso daqui é forte. Eu predigo que antes da vinda do Senhor, Deus afundará este lugar. Hollywood, Los Angeles e esses lugares imundos, o Deus Todo-Poderoso os vai afundar debaixo do mar. A ciência mesmo não sabe o que faz para salvar Los Angeles, mas o profeta já disse também, numa predição dele, ele está dizendo: eu predigo. Quero que vocês entendam isso. Ele não está dizendo eu profetizo, eu predigo. Conhecendo os acontecimentos do dia em que vivemos, é o que faz um profeta. Ele conhece o tempo que vive. Ele conhece a hora que vive. Ele conhece a imoralidade de Hollywood, Califórnia. Ele conhece, ele sabe de tudo isso. Por isso, quando vêm estas predições, a gente, o que tem que fazer é viver a vida muito mais próxima de Deus. Você deve saber que Jesus pode vir a qualquer momento. Amém? Porque o que ele fez, só está faltando agora ressurreição e arrebatamento. O que ele fez, ele já fez tudo o que precisava fazer. Deixa eu continuar lendo aqui. O irmão Green diz: nós, o grupo que estávamos ali presentes, seguindo a mensagem do irmão Branham e crendo que ele era o profeta de Deus para esta geração, nessa hora, não chegamos a perceber a pregação do juízo de Deus para a costa do Pacífico. Não fora até 29 de abril de 1965, enquanto o irmão Branham pregou em Los Angeles, Califórnia, quando um pouquinho antes da mensagem, uma amiga dele, a irmã Florence Chakarian, contou a esta irmã, havia estado enferma por algum tempo, uns meses antes desse culto, porém, o irmão Demos Chakarian, irmão dessa moça, havia chamado o irmão Branham para que orasse por sua irmã Florência, que se achava morrendo de câncer. O irmão Branham havia buscado o Senhor em oração, pedindo-lhe a palavra para a irmã Florência. Ele orou por ela, porém, disse a seu filho Billy Paul, filho do irmão Branham, e o irmão Demos Chakarian, que ela, naquela ocasião, não iria morrer, mas a qualquer momento ela morreria, porque ele a havia visto numa visão, deitada dentro de um caixão, e que ela morreria entre 2 a 3 horas de uma madrugada, segundo a visão.
Isto sucedera antes do dia 29 de abril de 1965, dia daquela pregação em Los Angeles. Naquele dia 29 de abril de 1965, a irmã Florência cantou sob a unção do Senhor. Ela cantava muito bonito, e naquela ocasião sua voz foi de grande bênção. A congregação sentiu-se movida com o seu canto. Quando ela terminou de cantar e começou a descer da plataforma, o irmão Branham disse à irmã Carl Williams, que estava ao seu lado: está ouvindo isso? Então o irmão Carl perguntou: ouvindo o quê? O irmão Branham lhe disse: não a ouves enquanto caminha pelas escadarias de ouro? Nesse mesmo instante, levantou-se um homem e começou a dar uma mensagem. Olha para vocês verem como que é. Um homem começou a dar uma mensagem, uma profecia em línguas estranhas, sob uma tremenda unção. Diz o irmão Green que era um desses serviços pentecostais, onde as pessoas se movem até o espinhaço. Do outro lado se levantou outra pessoa, trouxe a interpretação daquela profecia, e o conteúdo era mais ou menos assim: ó filha de Sião, não temas, não te preocupes, porque tu viverás ainda para ver a vinda do Senhor. Agora preste atenção. O profeta disse que ela ia morrer. Agora os outros profetas de igreja estavam profetizando: ó filha de Sião, não temas, não te preocupes, porque tu viverás ainda para ver a vinda do Senhor. Ora, o irmão Branham havia dito que ela morreria a qualquer momento, entre 2 e 3 horas de uma madrugada. Billy Paul, filho do profeta, sabendo que o seu pai havia dito que ela morreria logo, porém, agora, havendo presenciado essa tremenda visitação em línguas e interpretação, saiu um pouco confuso do culto. Aquilo trouxe dúvida à mente de Billy Paul com relação ao que significava aquela profecia e sua interpretação, enquanto era contrária ao que seu pai havia dito que Deus o havia mostrado. Aquilo, porém, não perturbou o irmão Branham. Ele seguiu em frente e pregou a mensagem intitulada Escolhendo uma Noiva. Foi pregado lá em Los Angeles, na Califórnia. Terminando essa mensagem, ele exortou as pessoas da Califórnia, dizendo-lhes: vocês não sabem quando, porém esta cidade um dia estará no fundo do oceano. Cafarnaum, disse Jesus, que és levantada até o céu, até os infernos serás abatida, porque se em Sodoma fossem feitas maravilhas que têm sido feitas em ti, haveria ficado até o dia de hoje. Sodoma e Gomorra estão agora no fundo do Mar Morto, e Cafarnaum está no fundo do Mar da Galileia. Tu, Los Angeles, que reclamas ser a cidade dos anjos, exaltada até os céus, que tens enviado toda a tua imundície e todas as coisas sujas, como tuas modas e demais coisas, e todas as nações estrangeiras, que até vêm aqui para recebê-las. Tu, com tuas igrejas finas, com tuas cúpulas que chegam até o céu, recorde que tu estarás repousando no fundo do mar. Agora mesmo está tudo debaixo de ti, como um favo de mel, e a ira de Deus está fervendo debaixo de ti. Quanto tempo mais Deus sustentará esse banco de areia que dependurada ali? Não sabemos quando, se outra vez, ou o mar Salton será pior do que os últimos dias de Pompeia, cidade italiana destruída pelo vulcão Vesúvio, né? Nota do tradutor, do editor. Arrepende-te, Los Angeles. Você já pensou bem em pregar uma mensagem dessa dentro da cidade, dizendo que ela vai afundar? A cidade dos artistas, a cidade de Hollywood. Já pensou bem em dizer que aquilo ali vai afundar? Só um profeta. Arrependam-se, o resto de vocês, e regressem a Deus.
a hora da sua ira é vinda sobre a terra. Ouçam enquanto é tempo de ouvir e venham a Cristo. Quando terminou de dizer isto, fez a oração final. O irmão Branham disse isso da mesma maneira que falava nas visões, sem saber o que tinha dito. Ele veio a saber quando passar a fita cassete, gravação do culto, ao regressar à sua casa. Ele o disse como assim diz o Senhor. Nem ele sabia. Deus falou enquanto ele estava pregando. Agora, vocês creem em toda classe de profetas aí pentecostal e não pode crer quando Deus vindica um homem na terra? Esse é o problema. Juízo sobre vocês pentecostais que mais conhecem sobre dons. Juízo sobre o povo da mensagem que mais conhece sobre a mensagem do profeta. Por que não perceber a terceira etapa? Por que não ver isso daí? É um juízo. Vocês já estão sendo julgados, tem um juízo caindo sobre as pessoas chamado cegueira, morte espiritual. E o irmão Branham diz que toda vez foi assim. Deus manda um profeta, ele prega a palavra, depois Deus recolhe o profeta e manda uma praga sobre o povo, uma praga sobre o povo. E essa é a pior praga que tem, é que eles se denominam. Quando um profeta vai embora, sempre eles se denominam. Eles não dão o braço para ninguém, não dão a mão para ninguém. Quem está com Pedro não pode estar com Paulo, quem que está com Paulo não pode estar com Cristo. Com eles é assim, tem que vir Paulo e chamar eles de meninos denominacionais, que separa um do outro. Ah, você está com fulano? Ah, então você não está comigo. Meninos. Foi então, diz o irmão Grimm, quando nós que sabíamos que o irmão Branham era o profeta para esta geração, com o espírito de Elias, nós demos conta que aquilo que havíamos experimentado, ouvido nas fitas e lido nas literaturas, onde ele havia afirmado previamente, antes da vinda do Senhor, Los Angeles se afundaria debaixo do oceano. Foi então quando começamos a prestar atenção ao que o nosso irmão estava dizendo, sabendo que isto era uma verdadeira profecia e que ele era um profeta da palavra, porque ele não falou nada senão o que estava nas Escrituras. Cafarnaum, Sodoma e Gomorra, foi tudo para o fundo do mar. Então, não pode ir para outro lugar, Los Angeles, senão para o fundo do mar. Porque a mesma imoralidade que houve em Sodoma e Gomorra e em Cafarnaum, também houve e há e existe em Los Angeles, em Hollywood, na Califórnia. Em 22 de junho de 1965, quando o irmão Branham estava pregando a mensagem intitulada O Filtro da Palavra, fez uma afirmação. Nesse dia, a mensagem estava sendo transmitida para todos os Estados Unidos, via telefônica. O Espírito Santo em meu coração nesta noite clama, Laodiceia cega, quantas vezes quis dar-te um avivamento, porém agora tua hora tem chegado, já é demasiado tarde. Como tens rido e zombado dos servos de Deus que têm sido enviado a ti, ouçam bem estas palavras. Tens zombado dos servos de Deus que foram enviados a ti, porém agora a tua hora é chegada. Ó Estados Unidos, como Deus quis juntar-te como a galinha ajunta os pintainhos, porém não quiseste. Agora esta voz está ainda de costa a costa, de norte a sul, de leste a oeste. Deus quis juntar-te, porém não quiseste, todavia agora seu tempo tem chegado. Não só sua torre caiu, mas tudo mais vai cair. Depois que rejeita a misericórdia de um profeta, Deus num profeta, lá no seu país, o que tem que cair é o postal dos americanos. Infelizmente, não para alegria nossa, mas por vermos o juízo tomando conta dos lugares. E tem que ser muito cego para não ver isso. E ainda querer erguer estas novas colunas outra vez.
tudo vai cair. Tem profecias que irmão Branham viu os Estados Unidos fumegando. Pode fazer o que for, vai pegar fogo. Porque irmão Branham viu, e eu creio nisso. Aleluia. As nações estão desmoronando, o mundo está se rompendo em pedaços. Um pedaço de terra de 2.400 quilômetros de comprimento por 500 quilômetros de largura, deslocar-se-á a 60 quilômetros mar adentro. Já pensou bem uma coisa dessa? Já tem até o tamanho. 2.400 quilômetros de comprimento e 500 quilômetros de largura, deslocar-se-á a 60 quilômetros para dentro, mar adentro, afundando-se a 1 milha no oceano. Essa grande fenda que existe ali, um dia desses as ondas vão chegar até o estado de Kentucky. Isso estremecerá o mundo de tal maneira que cairá tudo que possa ser movimentado. Observe como diz o irmão Branham, os Estados Unidos, Deus quis juntar teus filhos como a galinha junta os teus pintainhos. Deus sempre manda a sua palavra para juntar seus filhos. Você pensa o quê? Depois de 40 anos da revelação dos selos, quando você escuta esta mensagem que a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou, o que você pensa nisso? É Deus querendo juntar você debaixo das asas da terceira etapa. É a única asa que Deus tem hoje, é a terceira etapa. Tudo mais ruirá. Quantas vezes Ele quis te ajuntar, mas você fala mal da terceira etapa, você fica do lado de fora ainda resmungando. Não só Estados Unidos, Brasil, mundo. Quantas vezes Deus quis juntar através da mensagem do profeta do dia, mas vós não quiseste estabelecer seus sistemas e nunca pode mover de seu sistema. E Deus já saiu do sistema, faz tantos anos que Deus está fora do sistema, e quando você descobre que Deus está fora do sistema, pode ser tarde demais. Os irmãos estavam ouvindo a pregação lá dentro de Los Angeles, ouvindo o irmão Branham pregar, e não perceberam, precisaram esperar. O próprio irmão Branham depois em casa, quando foi pegar aquela fita e rodar, ele foi ver que era o assim diz o Senhor, que aquilo vai afundar. Aleluia. Amém? Não é fácil dizer amém. Amém é só quando a coisa boa, mas irmãos, é tempo de juízo. A misericórdia foi rejeitada, a misericórdia está sendo rejeitada. A misericórdia de Deus no princípio foi batismo em nome de Jesus Cristo e um profeta. A misericórdia hoje é a terceira etapa. Se você estiver agarrado no profeta e só no batismo, você vai perecer igual um trinitariano mesmo. Não vai ser diferente. A misericórdia desceu na revelação dos selos para o coração da igreja. E o que era aquilo, irmão Branham diz? Era a terceira etapa. A terceira etapa, os ungidos dos últimos dias, 373 e 262 na outra tradução. Vamos mais um pouquinho? Comentário do irmão Green, um pouquinho logo entra o parágrafo. O irmão Green diz, quando o irmão Branham deu a conhecer, espera um pouquinho, se os Estados Unidos e o povo chamado de Deus, que havia nesta nação, e os chamados batizados com o Espírito Santo, os que dizem que creem nos dons espirituais e na cura divina, tão somente houvesse conhecido a visitação de Deus a esta geração, na vida de um profeta, então não estaria nas condições em que se encontram atualmente. O irmão Green diz, quando o irmão Branham deu a conhecer estas coisas, então começaram a ver com mais profundidade algumas das coisas que estavam por suceder. Quero que observe isto, porque é muito importante. Quando o irmão Branham atirou a pedra, conforme citado anteriormente, no dia seguinte, o torvelinho desceu 3 vezes e sucederam 3 explosões. Vejam bem, 3 torvelinhos e 3 explosões. Logo o torvelinho regressou de onde veio. Deus nada faz sem uma razão.
A primeira vez que o juízo golpeou a costa oeste do Pacífico foi o terremoto do Alasca, na Sexta-feira Santa, em 1964. Isto é, 2 ou 3 dias depois que o irmão Branham tirou a pedra e produziu o fenômeno. Deus não permitiu que o mundo se desequilibrasse nessa ocasião, porém poderia ter sucedido se tivesse sido o tempo de Deus, porque esse terremoto do Alasca gerou suficiente energia para fazê-lo, para desequilibrar o mundo. Mas sabe o que nós fazemos hoje? Nós estamos sossegados, nenhuma preocupação, tomando nossa guaraná, comendo nossa carne assada, sossegada. E o juízo já caiu, já estremeceu a terra. Olha, daqui a pouco acontece pela última vez. E quantas vezes você vai ter que ouvir: eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha junto os seus pintainhos. Eu quis te ajuntar, mas você não quis. Você foi autossuficiente. Você não precisava de ninguém. Você foi um laodiceano, uma laodiceana. Não precisava de mais nenhum conselho. Você já tem 30, 40 anos de mensagem. E se, para eu ser mais claro para os irmãos, você sabe que o próprio comentarista aqui, se pregar para ele que o Cordeiro saiu do trono, ele não crê também. Vocês estão me entendendo? Se disser para ele que a era terminou, ele não crê também não. Não crê. Agora, é o mesmo profeta que falou isso daqui. Falou desse terremoto, falou desse torvelinho, mas falou também dessas coisas que aconteceria antes da revelação dos selos, e as pessoas até hoje não estão percebendo, gente. 40 anos depois, as pessoas não estão percebendo o que aconteceria antes dos selos serem revelados. Quanto mais saber da revelação dos selos, se não sabe os acontecimentos que antecederiam a revelação dos 7 selos, muito menos saberiam da revelação dos 7 selos. Vocês estão me entendendo? Porque se não sabe o que acontece antes, muito mais do que aconteceu depois daquilo, porque não ficou sabendo do anterior, como que vai saber do outro? Não sabe. Não é de admirar que homens que andaram com o irmão Branham não saibam disso. Não que nós somos melhores, mas está na mensagem. Eu quero ver quem é que tira isso de lá, risca isso de lá. Eu sempre preguei para os pentecostais e disse: arranca esse versículo, Atos 2,38 da Bíblia, corta esse pedaço e joga fora, para você ver se as costas do versículo não vai sair também. Toma esses parágrafos do intervalo e do primeiro selo e joga fora para você ver o que tinha que acontecer antes do selo ser revelado. É isso que o povo precisa saber, o que tinha que acontecer antes. E depois ele quer saber: não, eu quero saber dentro do selo. Você não sabe nem o que aconteceu antes? Para o selo ser revelado, como quer saber do acontecimento dos selos? Aleluia. Essas coisas são boas. Nós vamos estudar isso daqui é bom mesmo. Mas que eu tenho que ser claro para vocês, que nem o comentarista crê desse jeito. Você talvez perguntou: ô pastor, mas esse homem andou com o irmão Branham e fala essas coisas tão bonitas, o senhor não andou? Como é que o senhor crê desse jeito aí? E esse homem não crê, como é que nós vamos fazer? Se você estiver dependendo daqueles que andou com o irmão Branham, você vai ter que andar com eles, não comigo. Você vai ter que ouvi-los. E eles nunca vão te dizer que o Cordeiro saiu do trono. Eles não sabem o que aconteceu antes da revelação dos selos. Eu fico bobo que eles estão pregando o 7º selo, outra hora prega o 7º selo, sem saber o que aconteceu antes de revelar o primeiro. Acontecimentos antes, eles não sabem. Não é que nós somos o sabe-tudo. Nós ficamos sabendo agora, graças a Deus que ficamos sabendo. Agora, leia lá e vê se não é verdade. Leia. Leia a festa das trombetas 206 e veja se não é verdade. Que ao terminar a era de Laodiceia, manifestaria Apocalipse 10 e a noiva conheceria todos os mistérios. Ao terminar. Não dentro, ao terminar. Eu vou bater até o fim. Hoje tem se cumprido essa escritura 108. Terminada a era de Laodiceia, manifestará o ministério do Filho do Homem. Quer dizer, se não terminou, então não manifestou nem o Filho do Homem. E olha, o Filho do Homem já manifestou, já pregou, já foi até embora da terra. Ele saiu daqui
o corpo tinha que sair, ficou só o Espírito de Deus aqui, para agir dentro da igreja agora. E agora você precisa crer, nós, ministério, no quíntuplo de Efésios 4:11, você precisa crer porque Deus está trabalhando dentro daquilo ali. E se eu sou só o evangelista, ou eu sou só pastor, eu tenho que ouvir mais alguém, eu tenho que ouvir o mestre, eu tenho que ouvir o apóstolo. Porque o profeta nós temos, ninguém pode sair daquilo que o profeta pregou, é aquilo ali e acabou. Ninguém pode aumentar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para baixo, nem para cima, tem que crer do jeito que está escrito. A Bíblia também não pode aumentar. Amém? Aleluia! Deixa eu ver se eu termino aqui. Agora, a segunda vez em que houve uma grande sacudida na terra foi na Sexta-feira Santa, em 1965. Lá ele falou que foi em 64, agora em 65. Outra vez. Quando um grande terremoto golpeou a cidade de Seattle, que é uma cidade importante dos estados de Washington, e que fica na mesma linha do Alasca, ou alinhada com o Alasca. Sabendo que o torvelinho e as explosões se repetiram por 3 vezes, e já tem sucedido os terremotos por 2 vezes. Então entendemos que nos falta somente uma vez. E agora relacionamos isso com o que o irmão Branham tem dito com relação a esse pedaço de terra que se deslizará a 40 milhas, aproximadamente 60 quilômetros, no Oceano Pacífico. Em julho de 1965, o irmão Branham pregando a mensagem, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade, disse: já não oro pela América, ela está se distanciando cada vez mais e vai se afundar. E aí aqueles amados americanos, como ficam? O irmão Branham diz: eu não oro mais para a América, o eleito é que deve tomar a mensagem e viver essa mensagem. Não tinha nem oração mais para a América. Você acha que tem que ficar fazendo oração e que Deus vai mudar aquilo e que Ele tem que mudar? Irmão, é tempo agora, é tempo final, filho. Você não está entendendo os acontecimentos dos dias finais, não. Você está pedindo por uma coisa quando o juízo já está na costa do Brasil, na costa da América, sombreando todo mundo. Você quer... Deus salva o Brasil. Você está sabendo que Deus não vai salvar o Brasil? Vai meter fogo. Como que eu vou dizer Deus salva o Brasil, sendo que eu sei que pela Bíblia que tudo isso vai pegar fogo? Deus salva os crentes verdadeiros. Deus tira os eleitos, leva eles no rapto. Venha, Senhor Jesus. É essa a sua oração. Senão você fará uma oração enganosa, mentirosa. Dizendo, mas tem que orar pelos governos, tem que orar, continua orando por eles, e não pensa que eles vão melhorar, porque tem que piorar, porque tem que cumprir a Bíblia. A coisa tem que piorar, não vai melhorar. Eu não sou pessimista, eu sou bíblico. É o juízo que está pegando a costa de todo o país. Porque vai haver uma ressurreição, e essa ressurreição agora é geral, e tem que dar um terremoto, como deu nos dias de Cristo. Deu um terremoto, e os túmulos foram abalados, e corpos de santos ressurretos. Você não pensa que algum pingaiada levantou lá caindo, saiu do túmulo, tem mais uma aí para nós? Esse ficou lá mesmo, lá no túmulo. Quem levantou foi Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, os profetas, foram eles que levantaram. Não pensa você que qualquer um vai levantar, somente aqueles que dormiram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele, mais ninguém, aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós te damos graças, Pai, por este momento em que vivemos. Esta mensagem é o Senhor acolhendo-nos debaixo das suas asas. Ó Deus, como é bom saber como é as suas asas, qual é as suas asas, onde essas asas estão. Como é bom saber que a terceira etapa é as suas asas, Senhor. Como é bom saber que a revelação dos selos é a sombra do Altíssimo. É o lugar que eu posso estar guardado de todo o perigo que vai acontecer nesse mundo, porque Deus vai tirar um povo dessa terra. Antes de destruir tudo isso, Ele vai tirar um povo desta terra.
E quando o povo estiver preocupado, talvez com um grande terremoto, a ressurreição deve dar, e olha lá, nós todos sairemos daqui, uns 30 ou 40 dias ainda ficaremos por aí, fora das vistas deles, mas estaremos já prontos para o grande arrebatamento. Perdoa-nos, ó Pai, ajuda-nos e enche nosso coração dessa graça divina, para amar mais nosso irmão, ainda que eles são incrédulos e não querem entrar debaixo da terceira etapa, mas amá-los mais com o nosso coração, porque nós enxergamos, Senhor, seremos pior do que eles se não amarmos. Por quê? Porque nós vemos o que está acontecendo e o que vai acontecer. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Não sei porque ao meu redor eu vejo tanto dissabor. Não posso ver porque a dor, mas um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá. Um dia ele esclarecerá, então da dor me livrará, pois um dia hei de compreender. Não posso, amor, aprofundar que o Pai levou seu Filho a dar, para na cruz me resgatar. Mas um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá. Um dia ele esclarecerá, então da dor me livrará, pois um dia hei de compreender. Na dor cruel ou na aflição, eu vejo a sua bondosa mão guiar-me-á na escuridão. Sim, um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá. Um dia ele esclarecerá, então da dor me livrará, pois um dia hei de compreender. O dia de compreender deve ser hoje. Você não pode esperar para amanhã, para depois, você não pode esperar para daqui 10 anos. É dia de compreender. Eu quero compreender como é bom o amor de Deus em revelar todas essas coisas para um povo simples. Não pensa que Deus vai revelar para grandes. Ele sempre fez diferente. Ele sempre revelou aos pequenos, aos grupos pequenos, aqueles que não estavam denominados, misturados com os sistemas. Foi onde Deus revelou. Foi o lugar que ele veio, foi na manjedoura. Ele não veio no meio do povão, ele veio onde devia vir. E hoje ele não é diferente. Está fazendo a mesma coisa, por isso eu creio, ele está aqui. Através da terceira etapa, ele está aqui. E Deus nos dê graça para viver isso, porque nós precisamos viver para chegar àquele dia são e salvo. Amém? Deus abençoe.